E bom, talvez você deva estar se perguntando: o que que isso tem de mais? O que que tanto te chamou a atenção? Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, quero conversar aqui, quero bater um papo com vocês aqui já nesse início de final de semana. Hoje já é sexta-feira, amanhã tem derby, obviamente nada mais importa. Mas, como vocês puderam ver aqui no título do vídeo, ontem o Veiga teve uma atitude que me chamou sim muita atenção. Por quê? Porque ontem eu, passando pelo meu Instagram, eu vi um story do Veiga, pelo próprio Instagram dele, pela própria rede social dele, parabenizando o Felipe Anderson pela ótima partida que ele fez na quarta-feira no jogo contra o Cerro Porteño. Foi unanimidade, realmente todo mundo percebeu, todo mundo viu que o Felipe Anderson fez uma excelente partida, que se encontrou na sua real posição de ofício e o resultado foi esse. Teve essa consequência muito positiva de ter feito um jogo muito bom. Pelo menos para mim, foi o destaque da partida contra o Cerro Porteño. E assim, não que eu não esperasse isso do Veiga, longe disso. Só que imediatamente depois dessa atitude do Veiga, eu fiquei pensando, é verdade, ele vive sim um mau momento, ele vive uma fase muito instável, tecnicamente abaixo de anos anteriores, que a gente sabe que o Veiga pode entregar e já entregou no Palmeiras. Mas na quarta-feira, ele teve aquele pronto retorno depois de um trauma que ele teve, e ele voltou na quarta-feira para tentar recuperar, para tentar minimamente, né, recuperar uma confiança para, enfim, para conseguir levar essa temporada que a gente sabe que será muito longa. Só que novamente não deu nem 4, 5 minutos de jogo e ele já se machucou de novo. Na verdade, ele teve uma luxação, ele não vai precisar de cirurgia, essa é a notícia positiva. Mas enfim, vai sim ficar afastado por um tempo. E bom, talvez você deva estar se perguntando, mas o que que isso tem de mais? Essa atitude dele de ter repostado essa boa partida que o Felipe Anderson fez através do seu próprio story, através da sua própria rede social. O que que isso tem de mais? O que que tanto te chamou a atenção? E me chamou a atenção porque logo em seguida, no próprio Instagram, apareceu para mim uma reportagem da TNT, onde o repórter perguntou para o Matheus, um ídolo máximo do Bayern de Munique, sobre uma possível ida do Neymar ao Bayern em 2013. Na época, ele optou por ir, né, para o Barcelona, enfim, fez o que fez lá, ganhou títulos, ficou com seu nome marcado na história, mas ele perguntou sobre isso e o Matheus foi muito sucinto na resposta. Ele falou que não daria certo o Neymar no Bayern, porque o Bayern não tem essa cultura de ter um showman. Ele usou realmente essa palavra. E falou também que o Neymar ele pensa muito em si, que obviamente essa é uma visão dele de longe. Acrescentou também que ele foi para outros clubes, ganhou muito dinheiro na sua carreira e que isso está tudo bem. Só que o Bayern de Munique é uma família. Falou também que lá um anda pelo outro e que se o Neymar fosse para o Bayern de Munique, ele teria que modificar o seu modo de jogar, porque eles não precisam de alguém que prioriza a si mesmo, e sim alguém que ande junto com o time, que conquiste resultados com o time. E depois disso eu fiquei pensando na humildade do Veiga. E não, eu não estou falando que ele precisa ser titular, ou que quando ele volte, ele já volte com a titularidade. Não estou isentando essa realidade. É verdade, ele vive um mau momento, um momento de instabilidade. Mas hoje, mais do que nunca, eu entendo uma frase que o Abel Ferreira disse numa entrevista, que ele prefere trabalhar com jogadores que tenham o caráter acima da técnica. Porque a técnica você pode trabalhar com recursos, estrutura, investimento, o caráter não. A partir de uma determinada idade, o seu caráter ele já está moldado. Mas pensa aqui comigo, o Veiga ele já não vivia um bom momento, o oposto disso.
voltou na quarta-feira para pegar uma mínima confiança possível para tentar retornar e retornar bem, retornar com o seu bom futebol. Se machucou, o Felipe Anderson foi para o lugar dele, entrou no lugar dele e fez uma partidaça. O que provavelmente essa foi a consequência da lesão do Veiga. E agora, muito provavelmente, o Felipe Anderson vai jogar no lugar do Veiga por motivos óbvios, é verdade. E tá certo, é isso mesmo. E provavelmente vai ter uma sequência e que tenha uma sequência muito positiva, que melhore cada vez mais e que se firme na posição. Por isso, você pode falar que o Veiga não vive um bom momento, que ele não tá bem, que ele errou sim o pênalti decisivo na final contra o Corinthians, mas falar que ele é omisso e vaidoso, isso definitivamente não dá para falar. E mais, um jogador assim como o Veiga eu julgo de extrema importância no elenco. E aqui eu não estou falando de gratidão ou ter que manter um jogador no elenco só por ter que ser grato. Não, futebol é momento, e isso não dá para discutir. Infelizmente, a gente vive numa sociedade utilitária e nesse recorte do futebol, esse reflexo é ainda mais presente. Mas você pode até torcer o nariz com o que eu vou falar, discordar e achar que o ciclo do Veiga se encerrou no Palmeiras. Eu tenho uma opinião, sobretudo uma visão diferente de um atleta de futebol. Eu já falei aqui para vocês que, no meu entendimento, ninguém desaprende a fazer o que sabe e o que já se mostrou apto a fazer. E para mim é muito evidente, muito cristalino, que o Veiga vive um momento delicado enquanto força mental. Algo que no passado ele tirava de letra, inclusive falava que o Palmeiras sabia se comportar e se sentir confortável, sobretudo em momentos de pressão durante o jogo. Para mim, a parte técnica está totalmente atrelada à parte mental. E os acertos, infelizmente, nesse contexto, condicionam a boa fase do jogador. O Veiga não está num momento abaixo tecnicamente porque não sabe mais jogar bola, desaprendeu, esqueceu, ou como eu ouvi muito por aí, eu discordo, que ele está acomodado ou que é acomodado. É claro que a competitividade dentro do elenco é algo natural, sobretudo saudável, para manter a parte técnica regular. Mas não é o caso do Veiga. Eu julgo muito mais um momento delicado e instável que tem sim refletido de forma direta dentro do campo. E outras particularidades que a gente precisa colocar nessa conversa, como a posição versus a função dele, por exemplo. Vale lembrar que a posição do jogador é a profissão dele, onde ele se sente mais à vontade para jogar, onde ele mais se adaptou e, como eu falei, mais se sente bem. E a função é o papel que o jogador está desempenhando na partida, ou seja, o que o treinador quer que ele execute. Enfim, podem existir outros fatores que estão sim contribuindo para essa má fase do Veiga. A gente no final não sabe, mas o que eu quero passar aqui para vocês, deixar de mensagem, são esses extremos que muitas vezes eu vejo em parte da torcida do Palmeiras. Eu sempre falei aqui para vocês que o questionamento ele é muito válido. Questionar o trabalho do treinador, comissão, presidente, diretor, elenco, sim, é muito válido. Mas os extremos, esses não. Esses extremos, eles são, no meu entendimento, desnecessários. Bom, de verdade, eu espero mesmo que o Veiga retome o seu bom futebol, porque ter uma peça como ele no elenco, com as características dele enquanto jogador e também como pessoa, esse cara sem vaidade que prioriza o clube antes de si, faz do elenco um grupo funcional, que não é perfeito, muito longe disso, mas que preza a construção do coletivo com consciência, mantendo um ambiente que estimula o melhor de cada um. Dito tudo isso, eu quero muito saber sua opinião, ó. Deixa aqui nos comentários. Se você caiu de paraquedas aqui, não me conhecia, não conhecia o meu trabalho, curtiu o conteúdo, curtiu o canal, duas ações que são muito importantes que eu falo aqui para vocês, que fazem sim muita diferença, tá, gente? Primeiro, o seu like. E segundo, obviamente, a sua inscrição. Combinado, gente? Volto amanhã, estarei lá na Arena Barueri. E importante esse jogo para o Palmeiras dar uma resposta também em derby. E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.